Que questão? Uma coisa que eu não citei, quando a gente estava falando de alteração do clima para nível militar, aí é o número 17 aí, ô Tuti. Hoje é de conhecimento comum que durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usaram equipamentos de arma climática. Ah, não sabia disso, não. Chamada Operação Popeye. Em vez de eu pegar matérias de grandes sites aí, eu peguei um documento logo do escritório ali de história dos Estados Unidos. E aí vai falar exatamente do memorando sobre a Operação Popeye. O que é a Operação Popeye? Não era pra levar espinafre para o Vietnã, não. Pra quem lembra Popeye do desenho. Escrito como é igual Popeye. Personagem Popeye. É, igualzinho. Qual que era a ideia? A gente sabe que ali no Vietnã, a gente está falando contexto de guerra do Vietnã, Vietnã tem as monções, né? Que são épocas das chuvas. Que dizem que é 6 meses com sol, 6 meses chovendo, né? Não tem muito esse... Tipo na Costa Rica também, Sim. é meio assim, né? Não tem 4 estações, é só estação da chuva e estação da seca. Qual foi a ideia dos americanos? Se a gente pegar esses 6 meses das monções, das chuvas, e a gente usar semeadura de nuvens para aumentar as chuvas, vai alagar o Vietnã todo, os caras não vão conseguir passar para lá e para cá com o tanque, com as máquinas. Eles fizeram isso. Se chama Operação Popeye, Estados Unidos alterando o clima do Vietnã, utilizando guerra climática como uma estratégia bélica. Foi por isso que em 1976 houve uma convenção internacional falando, aí, vamos parar de mexer no clima como arma de guerra, que aí vai embaralhar tudo, né? Não pode. É verdade. Então, a Operação Popeye, para quem acha que o clima não pode ser usado como uma ferramenta bélica, ela mostra que isso já foi usado. Isso a gente está falando dos anos 60. Imagina as estratégias que os caras têm hoje, em 2024, para fazer esse tipo de coisa. Deve ser coisa que só Deus não duvida, né? Além da Operação Popeye, teve a Operação Storm Fury, que eles estudavam como as tempestades funcionam, como os furacões funcionam, para tentar diminuir a potência dos furacões. Mas é claro que nesse estudo de diminuir a potência do furacão, você pode conseguir aumentar também, né? Porque a gente sabe que... Por que nos Estados Unidos você tem aqueles furacões malucos? Os Estados Unidos você tem clima muito quente com clima muito frio encontrando um com o outro. Quando bate essas duas, a frente quente com a região fria... do Caribe, né? Que é um... Também ali... Que fabrica os terrível furacões. Ali. Agora você pensa ali no Texas, por exemplo, né? Você tá no meio de um deserto... Quente pra caramba, de repente vem uma massa de ar polar do Canadá e encontra com aquilo. Aí o negócio, vira uma convergência terrível, né? No mar também acontece isso. A gente sabe que as zonas melhores de pesca é onde a água fria encontra com a água quente, aí tem a ressurgência, né? E aí levanta muitos nutrientes, os peixes vão tudo lá com nutriente, Então, da mesma forma que acontece isso com a corrente marítima, acontece também com a atmosfera. Então, por isso que nos Estados Unidos tem muito isso. Agora... Se você, além de fazer a semeadura de nuvens, você consegue aquecer um pouco uma região, perto de uma região mais fria, você conseguiria gerar esse tipo de tempestade, hipoteticamente. Esses foram os estudos que os americanos fizeram no projeto Storm Fury, que também foi dos anos 60, e a gente fica pensando que tipo de conhecimentos meteorológicos que eles não têm hoje, né? Então, no meio militar existem setores da guerra que... a galera nem sonha, né? Por exemplo, além da guerra climática, tem a guerra entomológica também. Que é? Entomo é inseto em grego, né? Então, eles têm a operação... o exército americano fez uma série de pesquisas. Tem a operação Big Buzz, não é buzz de ônibus não, é BUZZ, buzz de barulho. Operação Big Buzz, BUZZ, operação Big Itch, operação Drop Kick. Foram estudos que eles fizeram com carrapatos, para usar carrapatos para passar doença para os inimigos, botando ali, né, doença de Lyme, por aí vai, nos caras. A gente tem aqui no Brasil a febre maculosa, que é um negócio horroroso, né? Então eles fizeram estudos de passar com um avião, jogar os carrapatos em cima do exército inimigo e jogar doença nos caras. Fizeram essa pesquisa com Aedes aegypti também. Porque o ser vivo hoje que mais mata a gente é o mosquito Aedes aegypti, né? Ah, é? Porque o bicho passa a série de doenças, né? Você tem dengue, chikungunya, zika. É o animal que mais mata ser humano no mundo. Não é urso, nem tubarão, nem cobra, é o Aedes aegypti. Então, nessas operações aí, eles estudaram como eles poderiam usar o Aedes aegypti como arma de guerra. E aí, fizeram uns experimentos assim meio... covardes até, porque eles pegaram ali o estado da Geórgia
E eles jogaram, sei lá, 3 milhões de mosquitos em cima da galera. Eles avisaram, né? Nesse caso, eles avisaram que eles iam fazer isso. O mosquito não estava contaminado com nenhuma doença, mas eles queriam saber se o mosquito sobreviveria a ser lançado do avião, se ele conseguiria continuar vivo ao chegar ao solo e o quão distante ele conseguiria se espalhar, se ele encontraria alimento para conseguir se espalhar. E os resultados foram todos perfeitos. Ele sobrevive à queda e ele se espalha da maneira que eles imaginavam. E tem várias convenções internacionais também, os países mais poderosos do mundo combinando de não usar inseto como arma de guerra. Aí você fala, se ninguém tivesse usado, não precisava combinar, né? Já Moisés já usou? Moisés ali com as pragas, né? Foi mais ou menos uma guerra entomológica, né? Na verdade, tem um filme, cara, que eu esqueci o título desse filme. Esse filme era um filme medieval que... Acho que o cara tava tentando derrubar o rei, alguma coisa assim. É um filme que bombou nos anos 80. Outro dia eu perguntei na live e alguém me falou o nome, mas eu esqueci. O cara, na época da peste bubônica, né? O cara pega... Acho que o rei fechou as muralhas da cidade. Aí o cara pegou um cachorro que tava leproso lá. Ele cortou o cachorro em pedaços e ele jogou no reservatório de água da cidade. Putz. Aí ele matou todo mundo, né? Isso é uma espécie de guerra biológica nesse sentido, né? Então, o meio militar, ele tem uma série de frentes ali que a galera não faz ideia. Não faz ideia e fica falando que coisa que é dos anos 60 não existe. Você fala, não tem como o homem fazer chover. Isso é dança da chuva, é índio? Fala, não, é semeadura de nuvem. Pô, os Estados Unidos fez isso contra o Vietnã. Então eu fico vendo assim como é que... às vezes eu penso assim, cara, se você chegasse pra alguém que nunca tivesse visto uma mulher engravidar e ter o filho, você explicar isso, o cara fala, não, isso não tem como, né? É uma impressora 3D. É uma coisa tão, né? Aí eu gosto de chegar pra um cara e falar, não, às vezes a mulher fica grávida e nasce um pequeno ser humano. O cara, não, isso não existe. Fala, não, existe, eu vejo toda hora. É igual essa questão, não, ninguém consegue alterar o clima. Não, os caras alteram aí, é normal, até com bons propósitos, né? Tá numa seca, fazer chover e tal. Aqui no Brasil, quando a gente estava em 2020, a gente rolou esse burburinho também. Porque a gente teve uma seca histórica, como não havia acontecido em 90 anos, junto com a crise sanitária. A crise sanitária já faz a inflação subir, né? Não porque a oferta diminui, mas porque a demanda diminui, né? Então, assim, tudo sobe de preço. A logística internacional fica toda quebrada, né? A cadeia logística. Os containers que vinham lá da China para o Brasil, que era $2.000 um container, sobe para 20 mil, fica 10 vezes mais caro. Então tudo ficou mais caro. A gasolina mais cara, o transporte mais caro, né? Nossa base de transporte toda é rodoviária, né? Então depende do diesel, da gasolina. Então, numa época que já estava tudo caro e tudo confuso com a pandemia, aí vem uma seca terrível. A maior seca dos últimos 90 anos acontece em 2020, depois 2 geadas na sequência, no mesmo ano. Pandemia, seca histórica e 2 geadas. Os caras falaram, estão usando o Harper para quebrar a gente. Eu acho que não, mas esse tema de tempos em tempos ele vai aparecendo. É claro que tem alguns cientistas, como o Nick Begich. Nick Begich, ele é um americano do Alasca, conhece muito bem a região. Ele é filho de um ex-senador americano e ele escreveu um livro, Angels Don't Play This Harp. Os anjos não tocam essa harpa. Ah, é? Só que ele bota harp, né? Porque o som de harp e harpa em inglês é a mesma coisa. É só você botar um A mais, né? Então o título do livro é Os Anjos Não Tocam Essa Harpa. Até um outro dia um cara falou, os anjos do bem, né? Os anjos do mal às vezes tocam, né? Os anjos caídos. Os caídos. Eu falei, não sei, pode ser, né? E aí nesse livro ele vai dizer que realmente o Harper foi usado e pode ser usado como uma ferramenta de guerra climática. Esse cara, ele participou de uma convenção que o Parlamento Europeu são os legisladores da União Europeia. O Parlamento Europeu fez uma reunião em 1998, reunindo cientistas do mundo inteiro para discutir se o Harper era uma máquina de guerra ou não. E vários especialistas participaram e a conclusão do Parlamento Europeu foi que sim, era uma arma de guerra. Inclusive o meu último artigo da semana passada da Gazeta do Povo foi sobre isso. E aí o Parlamento Europeu começou a tentar aprovar resoluções para que os Estados Unidos parassem a pesquisa do Harp até que eles tivessem a certeza que não ia fazer mal para ninguém.
Então eles começaram a empurrar essa resolução. Só que aí começou um lobby falando assim, ó, melhor deixar esse assunto quieto, porque se você vier para cima dos Estados Unidos, a gente vai ter que ir em cima da Rússia. A Rússia tem um HARP chamado SURA, S-U-R-A. A Noruega também tem um HARP. Então a gente vai ter que cancelar todos os HARPs. Ok? Os caras falaram isso. Ele falou, ó, se você cancelar o HARP norte-americano, a gente vai ter que cancelar o HARP norueguês. E vai ter que cancelar o HARP russo. Vamos? Aí falou, não, melhor não. Fica com o teu HARP, eu fico com o meu. Entendeu? Então, é impressionante você entrar hoje, você entra no site, se você entrar no site do Parlamento Europeu, e como é o Parlamento da Europa, tem em português também, você consegue ler em português tranquilo, você tem todas essas reuniões que eles fizeram e os caras falando, nós já concluímos que o HARP é uma arma de guerra. Queremos que os Estados Unidos parem o desenvolvimento enquanto a gente tem certeza que não vão usar isso para destruir o meio ambiente, nem para atrapalhar a vida das pessoas carentes aí do mundo. E essa resolução ficou rodando aí até 2015, de 1998 até 2015, e não conseguiram aprovar. Só que, curiosamente, eu fiz um raciocínio, assim, meio mirabolante, meio conspiratório. Em 2015, o Parlamento Europeu parou de encher o saco para tentar acabar com o HARP. O que acontece em 2015? A DARPA e a Força Aérea Americana não mais mexem no HARP e entregaram para a Universidade do Alasca, Fairbanks. Tipo assim, ó, tá bom, a gente não vai usar para mais fim militar, agora é só pesquisa científica. Então parece que aí eles falaram, então tá bom, vou parar de encher a tua paciência. Mas pode ser uma jogada também. Pode ser uma jogada, para esconder o projeto, né? Tipo, nesse período eles inventaram uma outra máquina melhor, falaram esse tá ultrapassado. Esse chevetão aí, 89, fica com ele que eu vou ficar com o áudio aqui, eu vou ficar com o meu Tesla, né? Pode ser também. Mas o que eu argumentei nesse último artigo meu da Gazeta do Povo? Dizem que é a teoria da conspiração que HARP pode alterar o clima, mas é uma teoria da conspiração que o Parlamento Europeu acreditou durante mais de 15 anos. Então. Entendeu? E o Nick Begg, que é esse cientista que eu citei, ele traz todos os argumentos que realmente o HARP é uma arma de guerra. É meio intuitivo que o HARP iniciou como uma arma de guerra, não sei como exatamente, fazendo chuva, fazendo seca, fazendo terremoto, não sei. Mas é meio evidente que ele iniciou porque era um projeto da Universidade do Alasca junto com a Marinha, junto com a Aeronáutica e junto com a DARPA, pô. Então é claro que é um equipamento de fins bélicos, né? Isso é meio intuitivo você pensar isso. Agora o cara chegar e falar, não, eu entrei no site do HARP e ali não diz que eles usam para fazer chuva nem terremoto. Falar, se entrar no site da CIA, não vão falar tudo que eles estão fazendo, né? Nem do FBI. Não, a gente fez vários projetos secretos. Os outros países. Tô olhando o celular de todo mundo e tal, né? Explodiu um negócio lá que prejudicou. Ele não fala, né? Então, assim, a gente não pode ser inocente e falar, o site não diz isso. Os cientistas não dizem isso. É claro que não vai dizer, né? Porque o grande pulo do gato dos projetos de novos armamentos é o sigilo, né? Com certeza. Porque senão você perde a vantagem sobre o teu inimigo. É igual o projeto Manhattan ali, todo mundo conhece a história. Da bomba atômica.